Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite do EMAL, né, que me trouxe aqui a Campinas. E eu acho que não por acaso foi numa data, assim, 2 anos depois do nosso primeiro encontro, na verdade, que eles me conheceram no URB Favelas 1, lá em São Bernardo do Campo, né? O Juninho já tinha me convidado ano passado, mas ano passado eu não pude vir e, por acaso, né, 2 anos depois, próximo do URB Favelas 2, ele me convidou, então eu faço aqui a propaganda do seminário, que foi bastante interessante lá na UFABC, e visa trazer todos os agentes, todos os atores, né, que trabalham com urbanização de favelas, desde movimentos sociais, moradores de favelas, arquitetos urbanistas, o que for, agentes públicos, para discutir essa questão, né? E gostaria de falar um pouquinho da minha história, né, que eu acho que é me apresentar, para vocês entenderem um pouco a importância que é esse tema na minha vida. Eu me formei na FAU-FRJ e quando a gente estava pegando o diploma, surgiu o concurso Favela Bairro. Uma equipe não sei se vocês ouviram falar no concurso Rio Cidade, que aconteceu um ano antes do Favela Bairro. Colegas meus de faculdade entraram no concurso e conseguiram ser selecionados. Aí eu falei, gente, recém-formados também conseguem ser selecionados em concursos públicos, não é? Então vamos tentar. E a gente estava num grupo de amigos, né, que queríamos trabalhar juntos de alguma forma. A gente prestou uma proposta para o concurso e nós fomos uma das equipes selecionadas. E isso alterou completamente minha carreira, porque na verdade nós abrimos um escritório e sempre trabalhamos com urbanização de favelas a partir de tal. Isso foi em 1994, ou seja, já temos aí 22 anos trabalhando com urbanização de favelas. O que eu quero dizer para vocês é que é um campo de trabalho enorme na nossa profissão, né? A Cíntia estava falando aqui que 50% da cidade de Campinas vive em áreas informais. Então, gente, 50% do Rio de Janeiro também vive em áreas informais. É bastante grave a nossa situação se a gente não olhar para essas áreas informais e não usar a nossa profissão para conseguir melhorar esses aspectos. Bom, dito isso, o escritório que eu abri foi a Arquitraço, no Rio de Janeiro. A gente já esse tempo todo tem trabalhado com urbanização de favelas. Infelizmente, os governos pararam de trabalhar com urbanização de favelas no Rio de Janeiro. Ultimamente, a gente está esperando que o mercado volte a aquecer com uma possível mudança de prefeito, se Deus quiser, porque realmente foi uma situação bastante complicada. A gente viu que o Rio de Janeiro, a imagem que foi vendida para o planeta inteiro foi uma cidade maravilhosa, e não é bem assim a situação, né? A expansão da cidade foi feita de uma forma péssima. Bom, e convido todos a conhecer a cidade, quem não conhece, em novembro, para o URB Favelas, tá? As inscrições estão muito baixinhas, é para fazer vocês irem, tá? Vai ser, a princípio vai ser na UERJ, né? O evento, que é numa universidade estadual bastante central, do lado do Maracanã, perto do metrô, etc. E quem quiser se interessar em ir, muito importante, o sábado, depois do seminário, vai ser quando vão acontecer as visitas de campo. Então, reservem o fim de semana seguinte também para ficar e conhecer, né, alguns projetos, algumas temáticas. Bom, então estava falando da Arquitraço, né? A minha carreira, a princípio, né, eu fiz mestrado em 2008, 13 anos depois de já trabalhar profissionalmente. Então foi um ganho muito importante na minha vida, e foi aí que eu entrei para a vida acadêmica. Eu sou basicamente técnica, né? Eu trabalho com projeto e agora estou desde 2008 também em paralelo com a minha carreira acadêmica. Sou professora 20 horas na UFRJ por opção, que eu acho que a gente tem que trabalhar, né? É uma ciência aplicada, então a gente não pode esquecer disso. Eu defendo isso e sempre que posso tento fazer trabalhos dentro da universidade também que tenham um cunho de extensão.
Então, por isso eu vim trazer um pouco dessa disciplina que a gente dá lá na FAU-FRJ. Eu, quando me formei, não existia absolutamente nada que tocasse no tema habitação de interesse social e favelas. Era como se não existisse isso no nosso país, né? E na minha cidade. E, atualmente, a gente luta para que isso seja ampliado. Nossa, está muito clara a imagem. Que a gente seja ampliado dentro das universidades. A gente teve um encontro em maio de todas as escolas de arquitetura e urbanismo do estado do Rio de Janeiro que tivessem essa temática. Foi um encontro bastante interessante e uma das mesas vai acontecer durante o Urb Favelas, tá? Então, também é interessante vocês entenderem um pouco que, aos poucos, essa disciplina, digamos assim, ela está entrando nos currículos de todas as escolas do país, né? Bom, a disciplina que eu estou falando é esta daqui, que é uma disciplina optativa. Existe no 7º semestre uma disciplina de projeto optativo. Então os alunos optam pelo tema que lhes interessa, e os temas que a gente trabalha são habitação de interesse social, né, dentro da temática de HIS, habitação de interesse social e urbanização de favelas. Também tem áreas esportivas, escola, etc. Bom, tem outros temas aí que interessam aos alunos, mas cabe ao aluno optar por um dos temas de projeto. E eu estou centrada aqui nessa disciplina, né, de urbanização alternativa, que a gente chama, projetos de urbanização alternativa, que eu estou junto com o professor Pablo Benetti, que agora, nesse momento, é meu orientador de doutorado. E também estou centrada aqui no 8º semestre, onde a gente tem o ateliê integrado. Nós temos 2 ateliês integrados, tanto no 4º semestre quanto no 8º semestre. O ateliê integrado, não sei se vocês têm isso aqui na PUC, onde você tem várias disciplinas que trabalham baseadas no mesmo projeto. Então a gente fala de várias disciplinas enfocando um único projeto, porque essa coisa de pensar arquitetura separado, né, é meio esquizofrênico. Eu sou professora de representação, sou do departamento de representação, mas obviamente eu não posso falar de representação sem falar de projeto. Não existe como, né? Assim como eu não posso falar de arquitetura sem falar de urbanismo e sem falar da paisagem. Então, por aí vai. Um pouco a gente tenta desconstruir essa separação de disciplinas, né, através dos ateliês integrados. Então, eu estou focada mais no 7º e 8º semestre, pegando já os alunos praticamente saindo para o projeto final, né, o trabalho final de graduação. E é nesse momento que eu acho que eu subverto várias cabeças, e espero aqui também plantar algumas coisinhas nas cabeças de vocês para ver se vocês olham um pouquinho para esse lado do planeta. Bom, o nosso objetivo, né, da disciplina é a familiarização do aluno com essas temáticas de favela, né, dos assentamentos de baixa renda. E o desenvolvimento, né, através de palestras informativas, de dados de projetos também, formular projetos, formular diagnóstico e objetivo também de fazer com que esses projetos, de alguma forma, eles possam vir a ser construídos. Ou seja, a gente faz uma relação com moradores das áreas que a gente trabalha, com associações, com instituições que estão ligadas a essa área, para que, por exemplo, o projeto possa vir a ser construído futuramente, né? Se uma associação tem contato com alguém que tenha verba, etc., apresenta o projeto e isso pode vir a ser uma construção. Ou seja, nós temos clientes efetivamente, né? E existe essa dualidade. Quem são os clientes? São os moradores, são as associações, é o instituto que está em contato com a gente aprender a observar e a receber as informações e saber a quem que a gente tem que atender, né? E quanto a nossa capacidade técnica pode mudar essa realidade. Bom, a disciplina é dividida em módulo teórico e módulo prático. Módulo teórico,
a gente trabalha algumas informações, né, de como são, como se formaram né, esses assentamentos, quais são, de por que se formaram, né? A gente muitas vezes não faz ideia, né, por que as favelas existem, qual é a causa dessa situação. É importante dizer uma coisa. Eu falei que 50% do Rio de Janeiro é informal, mas os dados são os seguintes, porque a favela é um tipo de assentamento precário, né? Então, se a gente pega os dados de favelas do Rio de Janeiro, apenas 20% da população mora em favelas no Rio, mas 50% mora em áreas informais, ou seja, a gente tem loteamentos irregulares, como a Cíntia bem mostrou, temos cortiços, outras modalidades de assentamentos precários. E nas favelas do Rio de Janeiro, a gente tem 1 milhão de habitantes, que não é pouca coisa, né, gente? Bom, então a gente fala das formas espontâneas, fala da trajetória da política habitacional, enfocando o Rio de Janeiro, intervenções alternativas, etc. E aí, a gente vai explicando um pouco o crescimento, né, que é importante a gente entender que a população brasileira, né, de 1950 até 2000, ela praticamente cresceu em termos vertiginosos, né, 120 milhões, né, de habitantes em área urbana. Isso foi um crescimento enorme que a política habitacional não respondeu. E por isso, a gente tem aqui, né, 120 milhões de habitantes e deveria gerar 30 milhões de moradias e apenas 140 mil moradias foram feitas nesse período. Ou seja, o que resta aos pobres, né? A autoconstrução não só de casas, mas também de cidades, né, de bairros inteiros que vão crescendo, tá? Esse é o grande futuro das cidades, né, do planeta, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com esses aspectos. E aí, falando um pouco das formas, né, da habitação popular, que a gente tem em áreas centrais, tem áreas de expansão, a gente trata com textos, por exemplo, esse daqui que fala a cidade confusa, que é um texto do Pedro Abramo, é confusa não de ser confusa, mas de ser, ao mesmo tempo, concentrada e difusa, né? Então a gente tem assentamentos densos nas áreas centrais e temos assentamentos difusos, né, nas periferias, porque há um mercado também informal a partir disso, das vendas das terras, né, de você morar perto ou longe do transporte. Então a gente tem um problema que as cidades brasileiras, né, não têm um transporte adequado urbano, é caro, né? Então quando vocês forem ao Rio de Janeiro, vocês vão ver que o transporte do Rio de Janeiro está muito caro e de má qualidade, né? Então é complicado isso, embora tenha muitos investimentos no transporte, mas ele está cada vez mais caro. O preço da passagem do metrô é equivalente ao preço da cidade de Paris. Então, sem a gente ter uma mesma rede. Então, é muito complicado. E aí a gente fala um pouco do que é uma favela, né? Alguém sabe definir o que é uma favela aqui? Pois é, existem definições oficiais para isso, né? E é importante a gente saber. Aqui a favela mostra fotografias, né, da história das favelas. Isso aqui foi no final do século XIX, as primeiras favelas. Aí as remoções, né, a história das remoções das favelas no Rio de Janeiro por causa do mercado imobiliário, né? Aqui a gente tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma área da Zona Sul, que hoje é de classe alta. As remoções que foram a toque de incêndios, muitas vezes, né? Por exemplo, o Parque da Catacumba, hoje, na beira da lagoa, era uma favela que foi incendiada para haver remoção, e essas pessoas foram deslocadas para áreas longe dos centros, né? Por exemplo, o Complexo da Maré, que hoje é conhecido como uma grande favela, que na verdade foi resultado das intervenções públicas, né, de novos assentamentos para moradores de favelas removidos das áreas centrais. Tá? Aqui a Rocinha, né, uma das favelas mais conhecidas da cidade do Rio de Janeiro, que isso é uma foto de 1930, se chama Rocinha porque era uma roça, realmente. Né? Tem moradores até hoje que lembram que existia uma vaca, que as pessoas tiravam leite, então eles tinham leite ali, sabe? Era uma roça. E que com a abertura do túnel que
Oi? Com a... Tem que soltar o fio. Vamos ver. Com a abertura do túnel que ligou a zona... eu acho que que a abertura do túnel que ligou a Zona Sul à Barra da Tijuca fez a expansão da favela e que hoje ela é assim, tá? 70 mil habitantes. Esse é o dado oficial, com várias intervenções públicas já acontecendo. E essa é a definição oficial das favelas, que vamos colocar que só foram vistas oficialmente pelo setor público a partir de 1937, ou seja, já tinha mais ou menos 40 anos de existência. A partir desse momento só é que passou a haver uma definição do que era favela e ser reconhecida como um assentamento precário, tá? Esses são os dados, essa é a descrição oficial do plano. Nosso plano é bem bonito o nome, é Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável da cidade do Rio de Janeiro, porque isso de 2011, quando nosso prefeito queria transformar a cidade do Rio de Janeiro na cidade sustentável, né? Então fez-se o plano sustentável com várias metas muito bonitas que infelizmente não estão acontecendo e nem usaram o dinheiro das Olimpíadas para acontecer. Bom, aí é o processo de formação da favela, que começa com o caminho, vai se ocupando áreas que não podem ser ocupadas, ou por risco, ou por falta de propriedade, etc. E é bom lembrar que muitas vezes essas áreas são ocupadas até com autorização do proprietário da terra, tá? O proprietário alugava esses espaços também para que pudessem ser um acréscimo de renda. E a partir do momento começou a ficar sem controle e o proprietário vai embora e a favela vai ficando. Então, existe também uma corresponsabilidade aí do proprietário na formação das favelas. Também existe uma grande relação nas favelas da Zona Norte em relação às indústrias, né, que os trabalhadores ficavam próximos das indústrias pelo custo do transporte, que ninguém se responsabilizava, acabaram ocupando terrenos à volta. Bom, e a formação também, a construção, né, como é que vai ficando, como é que vai tendo problema de habitabilidade dentro das favelas, como é que elas vão crescendo. Então, esse processo aqui é um processo que acontece em todas as favelas praticamente de encosta e aonde a habitação do subsolo é a mais precária de todas e é onde fica para aluguel, né? E o proprietário ele vai se mudando e vai ficando sempre na parte mais nobre da construção, que é aonde tem ar, ventilação, bela vista, etc. Se você se interessar um pouco mais sobre esse tema, foi um pouco o tema da minha da minha dissertação de mestrado, tá? Que eu tratei aí a questão das habitações numa favela já urbanizada, que chama Vila Canoas. Está disponível na base minerva.ufrj.br. Aliás, esse é o site que tem todas as teses, né, disponíveis online para quem quiser consultar. Bom, e também o crescimento da casa, né? Ela tem um lote, a princípio, que você cerca, né? Não é bem um lote oficial, mas é um espaço de terra onde se constrói, depois se vende essa parte, depois vai se construindo, até se ocupar praticamente todo o lote e depois se divide em várias outras construções. Esse é o processo também de adensamento da favela. Então, as favelas do Rio de Janeiro, elas se caracterizam de várias formas, né? As da Zona Sul, elas são as mais conhecidas, porque são as mais visíveis na paisagem. Essa é a favela da Rocinha. A gente tem essa é a favela do Pavãozinho, Cantagalo, que ficam atrás dos edifícios e muito pouco se vê. Se vê entre uma rua e outra, de repente a gente percebe, e que agora, depois de todas as intervenções, e principalmente do processo de polícia pacificadora que nós tivemos aí, estão ficando muito turísticas, né? Muito turísticas, habitadas por estrangeiros, com vários hostels. Está mudando muito o processo das favelas. E essa é uma favela típica da Zona Norte do Rio de Janeiro, que era a zona industrial, que está em decadência. Muito dessa decadência é devida à falta de investimentos do setor público nessa área. Tem ramais de trem
que estão jogados às traças, né, praticamente, os transportes estão muito ruins e está toda essa área muito decadente. Então, aqui era a fábrica da GE, das lâmpadas, né, General Electric, que em 1950 tinha um poder enorme aqui de trabalho. Aqui também tinha outras fábricas. Todos esses galpões aqui agora estão ocupados com uma moradia bastante precária. E a favela foi gerada por trabalhadores da General Electric. Tá? E outra característica das favelas da Zona Oeste, que é a zona mais recente, né, da cidade do Rio de Janeiro, que era a zona rural. Então são favelas mais dispersas e que isso, depois das intervenções do Favela Bairro, por exemplo, tiveram um grande ganho de infraestrutura, mas são favelas com muito pouco, muita pouca qualidade de serviços, na verdade. E também toda a Zona Oeste, ela teve também um problema aí de investimentos, que agora, aos poucos, o município tenta se ressarcir desse problema, mas muitas vezes a urbanização da favela era tão boa que a favela ficava melhor do que o entorno. Então isso acontece nessa zona oeste. Bom, e as favelas, elas não são monocromáticas, digamos assim, elas não são homogêneas, né? Aqui é uma fotografia da parte mais antiga da Rocinha, onde a gente tem edifícios de 7, 8 pavimentos, né? Que é nessa iniciozinho aqui da Rocinha. E ao mesmo tempo a gente tem nas franjas da Rocinha esse tipo de habitação precária. É inacreditável que a gente esteja entre os dois bairros com maior IDH do Rio de Janeiro, entre os bairros da Gávea e o bairro de São Conrado. Mas a gente tem essa habitação precária, isso dentro de uma mesma favela. Ou seja, dentro da mesma favela existem classes diferentes, né? Existem histórias diferentes, existem origens diferentes. Então, não se pode olhar para a favela como uma zona homogênea. Pelo contrário, todos os conflitos que acontecem na cidade, eles só são mais gritantes na favela. Bom, aí a gente passa também falando do histórico das intervenções em favelas no Rio de Janeiro, né? Os investimentos com o Favela Bairro, o PAC, a questão do auge da violência, né? E a nova polícia, que se pretendeu aí ter uma política integrada, né? Entre segurança, intervenções sociais e intervenção urbana, o que infelizmente não deu muito certo, porque o governo do estado abandonou os outros programas, deixando apenas a força da segurança, que também não está dando certo. As UPPs estão assim pedindo socorro, né? Os policiais abandonados dentro da favela, e a base da força, o que não dá certo, né? A guerra está de volta ao Rio de Janeiro. O PAC 1, que escolheu 5 grandes favelas que tinham dimensões de cidades médias do estado do Rio de Janeiro, por isso foram escolhidas essas favelas emblemáticas, que foi Rocinha, Pavãozinho Cantagalo, Manguinhos, Alemão e o Preventório, que fica na cidade de Niterói. Bom, e em 2011 teve o marco aí que a cidade foi escolhida como sede das Olimpíadas, um pouquinho antes de 2011. E em 2011 foi lançado o Plano do Legado da cidade do Rio de Janeiro, que tinha a intenção de pegar a verba do COI e a verba do governo federal e juntar com o plano da cidade, né, e resolver questões estratégicas da cidade. Eu acho que vocês deveriam ler, é lindo, lindo. A gente chora só de ler e fala assim, nossa, o Rio de Janeiro vai ficar maravilhoso. Está disponível no site da prefeitura ainda, não sei se já tiraram, porque acabou agora as Olimpíadas, então já está no momento de tirar, mas é muito interessante que tinha 4 eixos principais. Um deles era na questão do desenvolvimento social e habitação, e que tinha ali o objetivo, o prefeito até hoje diz que isso é verdade, que ele vai urbanizar todas as favelas do Rio de Janeiro até 2020. Né? Nós estamos em 2016, até agora nada tem acontecido, mas ele até hoje jura de pé juntos que ele vai urbanizar as favelas até 2020. Tá?
Eu digo isso, eu estou dizendo isso tudo, gente, porque eu sei que ele tem a intenção de ser presidente do Brasil. E cuidado, não se deixe enganar, ele realmente é complicado, viu? E eu já tive presente com ele. Ele vende o peixe, você olha para ele e fala assim, nossa, é verdade. Ele é tão maquiavélico que você acha que é verdade. É verdade. Cuidado. Cuidado que ele é muito, muito perigoso. Bom, e finalmente, né, a outra última falácia do governo Eduardo Paes foi o programa Morar Carioca. Ele conseguiu enganar toda uma classe de urbanistas e arquitetos no Rio de Janeiro, inclusive dos técnicos altamente capazes da Secretaria de Habitação do Rio de Janeiro. Importante dizer que a nossa prefeitura tem técnicos muito importantes e que, ao longo desses 20 anos ou mais, né, conseguiram trabalhar e gerar dados muito significantes em termos de favelas. A gente tem o Instituto Pereira Passos, que tem várias publicações muito importantes, estudos sobre a cidade, sobre a habitação. Está tudo disponível no site Armazém de Dados, tá? Quem se interessar por todos os dados da cidade do Rio de Janeiro estão lá disponíveis, estudos muito importantes. A gente costuma brincar que é a NASA da prefeitura, o IPP, e eles montaram o programa Morar Carioca, que tinha o objetivo, né, depois desses anos aqui, desde 2007 até 2012, não havia intervenções da prefeitura em favelas, né? Houve um buraco aí das administrações públicas, e aí lançaram o Morar Carioca, que tinha o objetivo de ser um programa muito mais amplo do que o Favela Bairro. O Favela Bairro olhava para a favela e não tinha verba para o entorno, não tratava da integração entre favela e entorno por falta de verba. Também não tinha verba para habitação. E aí, com o PAC, né, com a verba federal e com o plano de habitação, com todos, né, os investimentos em habitação que a gente estava tendo por causa do Minha Casa Minha Vida, o Morar Carioca tinha esse objetivo de juntar todas essas políticas e fazer uma integração entre essas políticas e investir realmente, efetivamente e mais amplo na favela e no seu entorno. Só que isso não aconteceu, né? Aos poucos foi deixando de interessar a prefeitura, o Morar Carioca. Eu, infelizmente, participei, vou reformular minha frase. Eu participei, né, do projeto que se chama Morar Carioca Verde, né? Eu, infelizmente, fui enganada, digamos assim, por essa vontade que a prefeitura tinha de fazer uma intervenção sustentável nas favelas do Rio de Janeiro, como um exemplo, um projeto piloto um projeto sustentável na cidade. Quando a gente percebeu que a intenção da prefeitura era uma venda da imagem, né, da cidade do Rio de Janeiro como uma cidade sustentável. A gente estava no momento da Rio+20, né, que é a conferência do clima, né, mundial, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, e as obras do Morar Carioca Verde, elas aconteceram muito bem até 2012, quando aconteceram as visitas oficiais à favela, e depois disso foi degringolando, e tudo parou. Infelizmente foi isso que aconteceu. Mas assim, a Arquitraço, é engraçado que ela sempre participou de projetos piloto. Isso deu pra gente um ganho enorme de conhecimento, de discussões internas com a prefeitura, com os secretários, com as instituições públicas em geral, até para ver até onde ia cada projeto, onde podia ir. Isso deu um ganho efetivo, assim, de técnico para a gente, né? Digamos que empresarial foi muito complicado. Alguns projetos paravam 1 ano, 2 anos, então a gente teve que, às vezes, dançar um pouquinho conforme a valsa, mas foi bastante interessante participar. E o Morar Carioca foi mais um projeto piloto que a gente participou. Alguém está controlando meu tempo ou não? Estou? Tá bem. Quando tiver aí... Bom, aí a gente fala um pouquinho também dos concursos, né?
o Favela Bairro e o Morar Carioca. Esses dois concursos foram emblemáticos na cidade do Rio de Janeiro. Tanto eu quanto o Pablo participamos do primeiro Favela Bairro. Na verdade, foi assim que eu conheci Pablo, né? Ele é do escritório Fábrica e eu da Arquitraço. Então a gente tinha reuniões com o secretário, que na época era o Sérgio Magalhães, figura muito importante também, né? Que era, e o secretário de urbanismo era o Luiz Paulo Conde também. Então a gente estava com a nata da arquitetura dentro da prefeitura. Isso foi muito positivo, né? E falamos um pouco do Morar Carioca, mostrando as diferenças entre os programas, falando da metodologia que é importante lembrar que esses dois concursos, eles eram concursos metodológicos, não existia uma área definida a trabalhar. Então, e também ninguém sabia muito bem o que a prefeitura buscava, né, fazer naquele momento, porque era a primeira vez que o setor público estava oficialmente investindo em favelas. E aí a gente trabalhou com metodologias, explicando essa metodologia, que até hoje é uma metodologia que funciona muito bem, né? Essa foi adotada pelo meu escritório. Depois, falando um pouco da metodologia aplicada ao local, né? Essa foi a favela de Chácara del Castilho, tratando aí a parte dos acessos, né, as franjas da favela, as conexões entre que a gente chama de polos primários e polos secundários, e tratando a favela como um todo, reconhecendo a importância desses locais e tratando as áreas que realmente têm uma história na área, né? Bom, aí algumas imagens dos projetos, né, dos acessos. Nessa proposta foi bastante interessante, porque houve um cadastramento das barracas, né, que não eram oficiais, e depois, a partir disso, todo mundo foi cadastrado e receberam, né, uma licença oficial de trabalhar como comércio. Aqui já é intervenção na Babilônia, né, no Morar Carioca Verde, onde os moradores solicitaram que fosse feita uma praça seca, porque ali tinha vários concurso de pipa, tinha concurso de futebol, etc. Então eles falaram, não, a gente não quer aqui nada na praça, a gente só quer realmente essa praça livre. Hoje em dia essa área está muito, digamos assim, gentrificada, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas, por exemplo, isso aqui já virou um bar, onde o dono do bar está querendo transformar o teto dele em palco para fazer shows. Nesse caminho que liga, né, o campinho até essa área, aqui antigamente tinha um botequinho, vocês veem aqui o telhado, né? Esse botequinho foi vendido por R$150 mil para um italiano, que hoje usa essa área como área de festas, né? Mas ele é um dos poucos que eu conheço nas áreas que eu já trabalhei que envolve os moradores nas ações, né? Então ele faz ações com os artistas plásticos, né, que existem na favela, etc. Fazem festas e são festas realmente muito integradas, coisa um pouco diferente do que tem acontecido, por exemplo, no Vidigal, na Tavares Bastos, etc., que são áreas onde a classe média usa aquele cenário da favela apenas como cenário, não existe uma pessoa moradora da favela que frequente essas festas. Os preços das festas já ditam quem é o público, né? Estou falando de festas que começam a R$40, R$50 a entrada, tá? Dentro de uma favela. E as pessoas usam ali e vão embora. Então, esses conflitos estão acontecendo nessa situação. Bom, e esse é o mirante que foi criado, porque a gente acredita também que as franjas da favela, elas devem ser utilizadas pela população, porque você vê, a gente tem paisagens incríveis aí, né, que devem ser utilizadas, e a mata toda também faz parte desse dia a dia. Então, essa é a turma aqui da disciplina Urbanização de Favelas, né, Urbanização Alternativa, que a gente levou para conhecer a Babilônia. Aí no mirante lá da Babilônia também, né? E esse é o módulo prático. O que a gente faz no módulo prático? A gente faz visitas ao local,
A gente faz levantamentos, porque nas áreas de favelas, muitas vezes você não tem levantamentos corretos, né? Ou você tem fotos aéreas, às vezes você tem plantas que foram levantamentos antigos de obras, mas a obra já aconteceu, já mudou, então tem que fazer esses levantamentos. Conversas com os moradores, com os frequentadores de certas áreas, com instituições que poderiam se apropriar daqueles espaços e garantir minimamente áreas públicas, né? Porque esse é um grande problema das áreas públicas de favelas, elas vão acabando sendo ocupadas, aos poucos vão sendo ocupadas, quando a gente menos percebe, já não dá mais para utilizar. Então, esse é o enfoque, né? O espaço público nas favelas, tá? A gente já trabalhou, desde o início da disciplina, a gente trabalhou com vários assentamentos diferentes. O primeiro deles foi a Vila Residencial, que fica na UFRJ, na Ilha do Fundão, que era uma vila... Na verdade, não sei se vocês conhecem a história da Ilha do Fundão, da UFRJ, eram 7 ilhas que foram unidas, né, aterradas, e fizeram aquele projeto modernista, que recomendo vocês irem, para nunca projetarem assim. Aliás, o nosso edifício ele é utilizado como um anti-exemplo de projeto de arquitetura, embora o edifício seja tombado, né? É um edifício sem a mínima integração. Quando o aluno vem e faz um edifício isolado na quadra, eu falo, gente, vocês usam o térreo? Aí todo mundo, não. Eu falo, então, não projetem isso aqui, por favor, né? Vocês têm que... A vivência é muito importante no projeto. Então, a Vila Residencial, ela era uma das ilhas da UFRJ, era uma colônia de pescadores, e que também foi permitido depois que os funcionários da UFRJ morassem ali. Então, fica aqui na beirinha, ó, essa é a Ilha do Fundão, né? A gente tem uma distância enorme aqui entre unidades, e aqui fica nessa pontinha vários, assim, a maioria dos alunos da UFRJ desconhecem que existe uma vila residencial na UFRJ. Então, foi um trabalho muito grande aí que o professor Pablo tocou, até na questão de regularização fundiária, né, que teve grandes problemas, até hoje tem problemas, ainda não conseguiu finalmente a regularização, isso já tem mais de 10 anos. E depois da Vila Residencial, a gente trabalhou com essa faixa toda daqui, que é o grande Complexo da Maré. Tá? O Complexo da Maré, inicialmente, teve aqui o Morro do Timbal, que foi realmente a primeira favela, né, que deu origem à Maré. Esse nome não é à toa, é porque é uma área alagadiça, né? Então, a cota da área é praticamente 2 metros, ou seja, qualquer chuva alaga, né? A gente tem um problema sério. Isso aqui, e com o fechamento aqui, né? Isso aqui eram 7 ilhas. Com esse fechamento que aconteceu, esse canal ficou altamente poluído, é o canal do Cunha, aqui a saída de um rio importante, e todos esses assentamentos aqui à volta, no próximo slide a gente vê. Por exemplo, aqui chama Vila do João. Se chama Vila do João porque foi feito no governo que o nosso presidente era João Figueiredo, tá? Aqui, Salsa e Merengue, por causa da novela Salsa e Merengue. Eram todos assentamentos oficiais, públicos, tá? Que se formaram, foram construídos aqui para remoções de outras áreas. Aqui a gente tem, deixa eu ver, Nova Holanda, que também eram assentamentos provisórios, né? Do tipo quase campos de concentração, eram casas de madeira, é verdade, não é? Tinha toque de recolher, musiquinha para dormir, etc. Então era bastante rigorosa o controle aí das populações. E aqui essa parte já foi Rubem Vaz era um advogado que, né, foi trabalhando aí essa área para ocupação dessa área, né? Então, assim, você tem uma malha bem organizada em alguns momentos. Os pontinhos em vermelho são todas as áreas que a gente trabalhou na disciplina, tá? Aqui a Roquete Pinto, que hoje está dominada pela milícia, e essa área é uma área
bastante violenta, né? Infelizmente. A gente tem a linha vermelha, que é uma linha que conecta o aeroporto internacional à zona sul da cidade, e a gente também tem a linha amarela, que é outra que corta a maré e que liga a zona da Barra da Tijuca. Então, é uma favela que é muito estratégica, digamos assim, e que até hoje tentaram implantar várias vezes a polícia pacificadora, o exército, de todas as formas, e até hoje não conseguiram. É uma favela extremamente violenta até hoje. E com algumas facções também de tráfico de drogas. Bom, isso aí é a favela de Vila Pinheiro, né, que a gente vê aqui. Essa foto foi tirada do único morro que existe, praticamente existe o Timbal e a vila, esse morro do Pinheiro, que era a antiga ilha também dessa área. O restante foi todo aterrado. Você vê que a gente tem situações assim de o arruamento, né, não é compatível com o tráfego, né, que não existe praticamente, de carros. E aí você tem becos também, que são bastante inóspitos. Então, estou mostrando um pouco isso aqui. São projetos feitos pelos alunos, né, que têm a ideia de fazer cinema ao ar livre, sempre fazendo intervenções que tivessem conectadas, né, o espaço público com o edifício, fazendo vários usos. Como que você projeta para um edifício multiuso? Quem é que vai administrar? Quem é que vai tomar conta? Esse é um grande problema da favela, né? Quem é o responsável por aquela área? E muitas vezes é o vizinho, é o morador ali do lado que cuida daquele jardim. Então, esse envolvimento também dos vizinhos nos projetos é bastante importante para garantir depois a manutenção dessas áreas. Aqui a Baixa do Sapateiro, bem. Então vocês veem que existe uma estrutura de cidade, mas algo se perdeu aí e que é uma favela, né? Então a gente caminhando, aqui foi uma visita com o presidente da associação, e aí a gente se depara com essa situação. Esses furos aí não são esperas de estrutura, isso aí é bala, né, cravejada, crianças brincando aí do lado. Então são situações muito, né, de vulnerabilidade e muito agressivas em vários momentos, que a gente tem que lidar com essa realidade. Essa é uma disciplina que ela é muito buscada pelos estrangeiros que estão de intercâmbio, né? Muitos europeus não entendem por que acontece uma favela, né? Eu tive um aluno alemão que não entende, mas como assim? Como não tem regra? Não existe? Por que depois que eu projeto a coisa muda? Por quê? É interessante isso de mudar um pouco, né, a mentalidade das outras culturas. E muitas vezes os estrangeiros colocam perguntas que são difíceis da gente responder porque já estão embutidas aqui no nosso cotidiano, né? A gente acha que é assim que é o normal. Isso não é normal, gente. Não é normal. Bom, aí outras propostas da Baixa do Sapateiro, falando aqui dos trajetos, a ligação. Essa franja aqui é uma franja bastante interessante, digamos assim, entre a Avenida Brasil, que é uma avenida de acesso ao Rio de Janeiro, e a Favela da Maré. A Favela da Maré é uma favela que ela não é vista praticamente de nenhum lado, né? Ela é escondida atrás de painéis que usaram a desculpa de ser acústicos, ao longo da linha vermelha. E aqui são áreas industriais completamente abandonadas. Então a prefeitura agora está em discussão o que vai fazer com essas áreas, porque tem um potencial construtivo enorme de habitação, principalmente, né? A gente está em uma área com um transporte importante e muito bem conectada com o restante da cidade. Propostas aí dos alunos, skate park, né, a parte de baixo dos viadutos, que muitas vezes é muito difícil de se executar, a praça que existia aqui, botando alguns tipos de ocupação, como por exemplo alguma feira de artesanato que existe ali no local, etc. Bom, a construção também de
de bases de projeto, né? Todos esses desenhos aqui foram feitos por alunos, não existia, então olhando a foto aérea, vai se construindo 3D para conseguir projetar, porque é muito difícil você projetar sem base, né? Bom, aí outras propostas. Essa é a Rubem Vaz, né? Você vê que é estrutura muito apertada, as ruas muito apertadas, e são compridos, os quarteirões são enormes, para até chegar ali conexão com a Avenida Brasil. E aí a proposta, porque um dos grandes problemas dessa rua, por exemplo, é o mototáxi, que passa numa velocidade que chega a atropelar os moradores. Então, como que você controla isso, né? Porque ao mesmo tempo que o mototáxi é um transporte alternativo que funciona na favela, também existe um grande desrespeito com o pedestre. Então, isso é uma outra questão. E atualmente a gente está trabalhando com o Morro do Alemão, né? Vocês já ouviram falar do Complexo do Alemão, e o Complexo do Alemão ele é formado por várias favelas. O Alemão ficou muito famoso, primeiro pelo auge da violência, né, que foi lá em 2009, 2007, 2009, que teve uma guerra muito ruim que aconteceu, e depois pelo teleférico, né? Não sei se vocês já ouviram falar no teleférico do Alemão, foi a primeira favela do Rio de Janeiro a ter teleférico. O Jauregui esteve aqui ontem, não foi? Sim, ele falou disso, do Alemão? Sim? Ah, tá. Ótimo. Então, aí mostrar um pouquinho, né? Essa é a Avenida Central. Por que a gente está trabalhando com o Alemão? A gente está com um convênio com o Instituto Raízes em Movimento, que é um instituto local que tem sua sede nessa avenida, a Avenida Central. A Avenida Central, ela foi urbanizada porque obviamente, ela é uma avenida importante, né? O Morro do Alemão foi o início da ocupação do Complexo do Alemão. Na verdade, não era um alemão, era um polonês, mas, bom, ninguém sabia o que ele falava, então é o alemão. E o Instituto Raízes em Movimento, ele tem um convênio com a UFRJ. E como a nossa disciplina é uma disciplina que visa a extensão, a gente trabalha muito com eles e com a relação deles para mobilizar os moradores também a participar dos projetos e discutir as propostas com a gente, para que efetivamente sejam propostas viáveis, né, e que possam futuramente ser construídas. Então, a Avenida Central, ela foi urbanizada no topo do morro ela chega no topo do morro, é onde fica a Estação do Alemão, tá? Eu não sei se vocês sabem que para fazer o teleférico é preciso primeiro fazer os acessos a toda a infraestrutura, né? Os pilares são necessários para se fazer o teleférico. E aí, por exemplo, aqui tem uma Rua do Pilar, se chama Rua do Pilar, porque foi feita a rua só para ter o pilar. Então, a Avenida Central, vocês veem que assim, é uma avenida que foi considerada urbanizada. Vocês consideram isso uma avenida urbanizada? Complicado, né? Entregar as obras assim. A gente vê escombros, né? Aqui, essa situação muito ruim, porque afinal a rua, ela não é só o asfalto, né? Pelo contrário, é todo o ambiente construído. E aí é uma foto do topo do morro, né? Aqui a gente tem a Estação do Alemão, essa visão para o Complexo do Alemão, né? Realmente, quando você chega lá, parece sem fim. É o outro lado da cidade do Rio de Janeiro, que a gente não está acostumado muito a ver isso. E aí eles vêm, né? Esse é o Alan e o Thiago, eles vêm até lá ao UFRJ conversar com a gente, conversar da problemática, dar dados históricos, dados sociais, discutir, né, essa relação também, discutem muito a questão da intervenção do teleférico lá, e das remoções. Até hoje tem 9.000 moradores que estão em situação de aluguel social, porque o Estado não construiu as casas que deveriam ser construídas. O Estado do Rio de Janeiro está decretando falência. Então, vocês vejam que a situação dessas pessoas que estão em aluguel social está bastante frágil, né? Então, é toda essa discussão que a gente tem. Aqui um mapa do complexo, né, do Alemão. Aqui fica o Morro do Alemão, essa área. E muita coisa do projeto, né, do plano pensado pelo escritório do Jauregui não foi feita. Isso é importante dizer, tá?
só para vocês não se frustrarem no futuro, quem trabalha com intervenções públicas sabe que os projetos demoram muitos anos a serem executados, parte só dos projetos é executado, né? E eu esqueci de falar uma coisa importante em toda essa questão de política que aconteceu no Rio de Janeiro. Por exemplo, no Favela Bairro, o arquiteto era o coordenador do projeto. Isso era muito importante. A gente detinha toda a parte, né? A gente falava com todos os complementares. A visão do plano, a visão do projeto era do arquiteto. Já no PAC, o arquiteto era contratado das construtoras. Era uma relação muito complicada, porque as construtoras tinham ideia de lucro, né? Visavam lucro, e a gente, na verdade, quem queria o projeto era o governo e os moradores. Então a gente vivia no conflito, mas como é que a gente vai conseguir resolver esse conflito, né? E finalmente, já no PAC 2 e no Morar Carioca, o arquiteto, ele é contratado? Ou seja, a figura do arquiteto está cada vez mais saindo, né, dessa relação. O projeto, atualmente, está muito mal visto, né, no país todo, porque o projeto ele gera orçamento, ele gera controle e fiscalização de obra, o que não interessa às grandes construtoras, né? E é muito importante vocês entenderem que só a partir do PAC, onde a verba para intervenções em favelas foi realmente pesada, é que as grandes construtoras começaram a se interessar pelas obras, tá? Antes não, antes eram pequenas construtoras, então a coisa estava muito mais transparente, digamos assim, né? Bom, aí a área de interesse, né, que a gente está trabalhando na disciplina. Aqui a Avenida Central e aqui a estação do teleférico. Atualmente a gente está trabalhando com essa área aqui da estação do teleférico e com essa parte. Mas eu vou falar um pouquinho do que a gente trabalhou nessa área aqui. Exatamente por ser foi uma terra destruída, digamos assim, né, e não complementada pelo urbanismo, que a gente tem pequenas áreas ainda vazias. E essas pequenas áreas vazias, elas estão sofrendo uma pressão muito grande de ocupação, né? O Raízes tem guardado, de certa forma, né, através de tentando fazer sempre eventos que envolvem os moradores, etc., eventos de comunicação, outras instituições, etc., nessas áreas que ainda estão vazias, para que não sejam ocupadas. Então, a gente está trabalhando essas áreas. Então a gente faz as visitas a campo, aí está o Alan, aqui a figura central aí dessa proposta, né? Mostrando aí as visitas, a turma lá no Alemão. Grande parte dessa turma daqui é do escritório modelo do Rio de Janeiro, né? da FAO-FRJ, do Abricó. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar no Abricó. São ativistas bastante interessantes e que gerou aqui um trabalho dessa disciplina que foi fora muito do que a gente tinha planejado, que eu vou mostrar para vocês. Aqui nas visitas. E aí a gente vai vendo que ao longo dessas visitas, aqui foi um professor da parte de contenções e estabilidade de solos, que fala daqui das contenções, né, vem mostrar o que pode ser feito e o que não pode ser feito nos terrenos. Então a gente vai vendo, né, com que situações reais o que deve ser projetado. Aqui apresentando para moradores o resultado dos estudos que foram feitos pelos alunos, a troca, os moradores dizendo, isso aqui não foi muito bem levantado, não é bem assim, e vão contando as histórias do lugar para a gente saber um pouco mais. E aí mostrando, a gente faz questão de mostrar os projetos